Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez está aqui a tua palavra, e mais uma vez eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco nesta noite. Usa-me pela tua misericórdia, e que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, e que possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar especificamente sobre o versículo de número 18, sobre a revelação que Jesus, ou que Pedro teve acerca de Jesus, que foi uma revelação tão profunda, mas tão profunda que sobre essa revelação Jesus iria edificar a igreja dele. A revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus. A revelação que Jesus Cristo era aquele que tinha sido enviado por Deus para morrer em nossos lugares. E aí Jesus vai estabelecer, instituir a sua igreja sobre essa terra. Para que vocês entendam, irmãos, eu não estou falando do templo físico. Eu preguei aqui sobre o templo físico outro dia, que é importante. Mas eu quero falar a igreja como corpo, como instituição espiritual. Porque sobre a física nós falamos que a igreja foi constituída para ser simplesmente um lugar de adoração. Não mais nada do que isso. Tanto não foi que Jesus, ao entrar na igreja em Jerusalém, ele pega um azorrague feito de corda e começa a golpear os cambistas e a expulsar os que vendiam dentro do templo. E disse que aquela casa seria chamada local de oração. Então a igreja, de forma física, nós já falamos aqui outro dia, está bem definido o que é. Que a igreja não foi de forma física edificada para outra coisa senão adorar. Não foi para vender livros, não foi para vender CD, não foi para vender camisa. Se alguém quer fazer isso, a gente faz daqui para fora. Daqui para dentro a gente simplesmente adora ao Senhor. Mas eu quero falar sobre a instituição, porque Jesus diz que sobre a revelação que o Espírito Santo deu a Pedro, ele iria edificar a igreja. Porque até então, irmãos, o próprio Senhor Jesus diz que o povo estava disperso como ovelhas que não têm pastor. Israel, bem como nós, ele vai orar por nós lá em João, capítulo de número 17 ou 16, me falha aqui agora a memória, onde ele vai orar por os discípulos que estavam ali com ele e iria orar por aqueles que haviam de vir depois, que somos nós. Jesus iria instituir a igreja para que, e ele diz por que ele iria instituir a igreja, para que as portas do inferno, que até então prevalecia sobre aquele povo, depois da revelação da igreja ser fundada em cima do nome de Jesus, não prevalecesse mais contra nós.
De sorte que, ao instituir a igreja, Jesus colocou sobre a igreja, estou falando como instituição espiritual, que é o corpo junto. Separados nós somos membros de um corpo e junto nós somos o corpo, que é a igreja. E ele instituiu de tal forma que hoje, unidos, nós temos poder, segundo a palavra. É ele que fala aqui. A igreja tem poder de, unidos, determinar alguma coisa aqui embaixo. Claro que tem que ser para a glória de Deus. Será feito nos céus. E se alguma coisa a igreja desligar aqui embaixo, também será desligado nos céus. Ele fala que essas portas do inferno não teria mais autoridade sobre as nossas vidas, porque ele iria instituir. Em Atos capítulo 2, quando Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Em Atos capítulo 2 chega ali agora a concretização da promessa que o Senhor havia prometido anteriormente pelos profetas. Pelos profetas Isaías e outros, e Joel, e outros, pelos livros dos Salmos. E chega em Atos 2, ele concretiza aquela promessa, instituindo, quando ele derrama sobre todos que estavam reunidos ali no cenáculo, cerca de 120 irmãos, que ele derrama o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali dentro. Ali começa a instituição do corpo chamado igreja. A partir de Atos capítulo 2, foram instituídos diáconos, foram enviados missionários ou apóstolos, tanto faz, foram instituídos presbíteros. A igreja foi formada a partir do livro de Atos. Vocês vão ver o relato da igreja como formação de corpo. É ali que eles organizam que iria servir as mesas na hora da ceia, que os apóstolos iriam se dedicar à palavra para poder doutrinar a igreja. Só que Atos capítulo 2, versículo de número 42 em diante, quando a igreja foi formada, foi algo muito lindo. Porque diz a Bíblia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E tudo eles tinham em comum. E nada era seu de particular. Ou eles não tinham nada como seu em particular. Ninguém tinha falta de coisa alguma. E todos eram assistidos pela comunidade da igreja. Eles recebiam a palavra com alegria. Eles tinham comunhão. Eles perseveravam em oração. Eles partiam o pão. E a igreja estava instituída, bem como Jesus havia prometido que iria fazê-lo. E estava tão bem constituída, porque a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai chegar a relatar que ela não sofria derrotas do diabo. Eu não estou falando da morte de santos. Estou falando que aquela igreja tinha tão autoridade que os membros oravam pelos apóstolos, que Pedro, quando iria pregar a palavra, a Bíblia diz que Pedro pregava com autoridade, mesmo sem ter estudado. Para que vocês entendam, a primeira pregação de Pedro salvou 3.000 almas. A segunda pregação de Pedro salvou 5.000 almas. A terceira pregação de Pedro, a Bíblia diz que Lucas nem escreve porque não deu para contar. A Bíblia diz que a igreja de Atos, ou que foi formada em Atos, fazia contínua oração por Pedro, de sorte que Tiago tinha sido morto à espada, mas a igreja estava orando por Pedro. E Herodes iria matar no outro dia Pedro, só que, porque a igreja estava orando, diz a palavra que Deus envia agora um anjo lá onde Pedro estava aprisionado naquele cárcere e tira de lá. E por que isso aconteceu? Por causa da oração da igreja. E aí vai se cumprindo aquilo que Jesus havia falado, que
as portas do inferno não iriam mais prevalecer contra a igreja. Mesmo sendo fraco financeiramente, eles não tinham necessidade, ninguém passava fome e principalmente o diabo não bagunçava. Mas o tempo vai passando e essa mesma igreja vai se corrompendo. Vocês vão ver o retrato da igreja lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai falar, e você pode ler toda a carta que Paulo vai tentar recuperar a igreja que era em Atos e como está em Coríntios. E como é que a igreja estava em Coríntios? Em primeiro lugar, a igreja não respeitava a autoridade dos apóstolos, dos pastores, porque eles questionavam se Paulo realmente era homem de Deus. Segundo lugar, na hora do culto eles faziam distinções de pregadores, ou melhor dizendo, eles tinham, como é que eu posso dizer, preferidos. É tanto que Paulo vai dizer: que conversa é essa aí de vocês dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? E ele vai repreender os coríntios dizendo: quem porventura é Paulo, Apolo ou Cefas? Algum desses três morreu por causa de vocês? Está Cristo porventura dividido? O nosso trabalho aqui está bem definido. Eu plantei, Apolo regou, mas quem está dando o crescimento é Deus. Mas ele não para por aí. No capítulo 5 de 1 Coríntios você vai ver a degradação da igreja. Porque os cultos não eram mais como os cultos que estavam no livro de Atos. Porque em Atos a Bíblia diz que quando a igreja se reunia e orava, o lugar onde eles estavam estremeciam por causa da presença. No livro de Atos a Bíblia diz que quando a igreja clamava a Deus, descia línguas de fogo. Eles falavam novas línguas. Filipe estava pregando com tanta autoridade que pessoas iam se convertendo. Até na morte de um santo não era coisa para assustar a igreja, porque Estevão morre no contexto de Atos capítulo 2, naquela formação da igreja. Chega agora em Coríntios com a igreja já estabilizada, capítulo 5, Paulo vai dizer: o que é que está acontecendo com vocês? Porque eu escuto que há entre vós pecado tão absurdo, mas tão absurdo, que há quem se atreva a possuir a mulher do seu pai, e vocês nem têm condições de se arrepender. Aí Paulo até perde um pouco o controle, porque ele disse: olha, eu já orei a Deus juntamente com o meu espírito e tal, para que vocês fossem visitados pelo diabo e que esse daí fosse tirado do nosso meio. Pois bem, Jesus cumpre a palavra, a igreja agora estabelecida e instituída em Atos capítulo 2, sobre a revelação. Só que o tempo vai espaçando e chegamos até aqui, no ano 2020, com a igreja que perdeu o foco da primeira igreja. Com a igreja mundial, irmãos, não é do poder de Deus não, pelo amor de Deus, irmãos. Com a igreja na face da terra, perdeu o foco de Atos capítulo 2. A igreja que na verdade Jesus havia constituído. E por que essa igreja perdeu o foco? Porque nós não permanecemos em primeiro lugar na doutrina dos apóstolos, não sabemos o que é comunhão e nem tampouco sabemos partir o pão. Para que vocês entendam o que eu estou falando, eu estava... Que dia foi, meu Deus? Não lembro agora. Eu estava em casa e eu disse: eu vou dar uma passeada aqui para ver as lives ao vivo. E antes que alguém se assuste achando que eu sou um pregador excelente, não sou. E nem melhor de quem quer que seja. Mas, irmãos, é tanta heresia que eu escutei. É tanta heresia que você ouve em nome de Deus. É tanta coisa que não tem base bíblica. Nesse mesmo contexto, Paulo vai pregar em uma igreja chamada
igreja dos Bereanos, na cidade de Bereia. E Paulo fica admirado porque eram, eu vou colocar assim, conjectura minha, porque não está escrito dessa forma, mas eram os crentes que levavam Bíblia para a igreja. Porque quando Paulo ia pregando, os bereanos, diz a palavra, que eles eram mais nobres e iriam conferindo se a pregação de Paulo estava condizendo com aquilo que estava escrito. É por isso que Jesus diz que contra esta igreja que tinha a palavra, que tinha poder quando orava, que cria nos dons do Espírito Santo, que perseverava na doutrina dos apóstolos, que tinha comunhão com os irmãos e que partiam pão entre eles, não tinha como as portas do inferno prevalecer contra essa igreja. Mas como eu disse, chegamos ao ano 2022 e agora não sabemos mais distinguir o que é uma igreja que realmente foi formada por Deus, porque saímos da essência daquilo que Deus veio instituir, e está escrito em Atos 2. Deixa eu começar aqui deixa eu pontuar algumas coisas aqui, e eu vou falar porque eu sou pastor da igreja, eu tenho autoridade para falar isso. Porque uma das coisas que nós perdemos muito é que nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos. Porque nada do que está aqui, irmãos, pode ser tirado ou acrescentado. E se eu saio da doutrina daquilo que é dos apóstolos, você pode me cobrar, porque está aqui à disposição de qualquer um. Mas nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos porque, infelizmente, nós queremos levar a nossa vida de qualquer maneira. Para que vocês entendam, irmãos, lá na igreja, eu vou pontuar algumas coisas que acontecem entre nós hoje aqui. Lá na igreja de Atos, a Bíblia diz que os irmãos tinham comunhão de tal maneira que eles partiam o pão de casa em casa e tudo eles tinham em comum. E antes que você diga, pastor, mas eu levei o irmão lá em casa ontem para jantar comigo, não era só isso não, eles tinham uma alegria quando alguns dos irmãos eram abençoados. E hoje nós nos entristecemos porque de vez em quando eu recebo alguns irmãos falando, pastor, eu fiquei zangado porque aquele irmão foi consagrado. Misericórdia? Você acha que eu não escuto isso não, é? Tem pessoas que chegam até dizer que vai sair da igreja porque afinal de contas ela está ali há alguns anos e não foi reconhecida, porque essa pessoa acha que a antiguidade aqui é posto. E aqui, irmãos, na igreja a antiguidade não é posto. A antiguidade aqui não quer dizer absolutamente nada. Porque pode chegar alguém aqui amanhã e se destacar no reino dos céus, e Deus mandar que eu faça, eu vou fazer. E pessoas podem estar aqui há anos e anos, que vivem caindo, levantando, e não vai para lugar nenhum. Estamos longe da igreja de Atos, porque a Bíblia diz que em primeiro lugar eles tinham alegria. Eles sentiam felicidades quando um irmão era abençoado. Hoje nós sentimos ciúme. Sabe por que as portas do inferno prevalecem contra a igreja? E eu não estou dizendo aqui que nós a partir de hoje não vamos ter derrota, porque talvez a minha morte amanhã ou depois você possa dizer, o pastor da igreja morreu. Não, não é derrota não. Segundo o livro de Salmo, boa coisa aos olhos do Senhor é a morte do justo. E Pedro chega a dizer que o morrer para ele era ganho. Mas eu estou dizendo que a igreja não tem mais as portas do inferno, prevalece contra as nossas vidas, é porque ninguém tirava da igreja aqueles irmãos de Atos do Apóstolo. Não tinha perseguição que tirava crente, não tinha morte de outro crente que tirava crente, não tinha, aleluia, perseguição na igreja que tirava crente. Muito pelo contrário, a proporção que ia perseguindo, a igreja ia crescendo, de tal forma que, como eu disse, Lucas para de encontrar
aqueles que iam sendo acrescentados, ele só fala, Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. E por que a igreja não suporta mais as portas do inferno? Porque qualquer coisa tira o crente da presença de Deus. E é assim, irmãos, nós lemos a Bíblia e perguntamos, Senhor, será que eu volto até aquele tempo? Se quiser, volta. Mas tem que mudar princípios. Princípios que a sua mente precisa ser renovada pelo entendimento da palavra. A igreja de Atos, ela tinha uma doutrina e obedecia àquela doutrina. Quantas vezes eu prego uma palavra aqui, eu não saio do contexto bíblico, e você sai da igreja murmurando, dizendo, eu não concordo com ele. Me contradiz através da palavra? Me contradiz aqui, eu vou mudar de ideia. Mas quando aqueles irmãos conferiam a palavra que estava certa, eles obedeciam. Ó, irmão, tendo aqui no culto, eu tenho dá um trabalho terrível, porque eu vejo irmão na hora que está louvando, o irmão está lendo Bíblia. Na hora que está lendo Bíblia, o irmão está louvando. Na hora que está louvando, o irmão está orando. Ele é sempre do contra. Ele nunca é do favor. Ele sempre é contrário à determinação que é dado aqui na frente pelo aquele que está dirigindo o culto. Aí o negócio não anda. Nós sofremos derrota e embate, e as portas do inferno estão prevalecendo contra as nossas vidas, porque nós estamos hoje como a igreja de Coríntios. E que era a igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios, ela chegou no estágio, irmãos, que ela começou a entender errado as coisas, só porque aqueles membros eram batizados do Espírito Santo, aí faziam uma bagunça. Vá lá e olhe como era o culto de Atos do Apóstolo, e vá lá e olhe como eram os cultos na igreja de Coríntios. Aí todo mundo falava em línguas, um profetizava, o outro também. Paulo chega, epa, que bagunça é essa aí? Na hora do culto que vocês forem realizar na igreja, vocês não estão em suas casas não. O negócio era tão grave que em Atos ele partiu o pão. Em Coríntios, como foi lido ontem na Santa Ceia, ele se antecipava ao ponto que alguns comiam muito, outros se embriagavam e outros passavam fome. E eu vejo o retrato da igreja de Coríntios, o nosso retrato hoje. Infelizmente, o nosso retrato hoje. Porque nós ficamos individualistas. E por favor me corrija se eu estiver errado. Dizer, pastor, o senhor está pregando um monte de besteira aí que eu não sou assim. É assim sim. E eu vou provar que é. Quanto tempo esse ano 2020 você dedicou a restaurar a vida de alguém? Quanto tempo nesse ano 2020 você pegou uma alma, evangelizou para ela e essa alma você consolidou e ela está aqui dentro hoje? Não, muito pelo contrário. Quando algum irmão chega de outra igreja, nós já ficamos de olho para ver, será que o pastor vai passar ele da minha frente? Mas quem é ela que está chegando agora e já está querendo se meter no negócio? Nós estamos perdendo tempo, irmão, brigando entre nós, e sabe quem está batendo palma? O diabo. Porque a igreja em Atos, quando tinha um problema, eles iam para o joelho. A igreja em Coríntios, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, que eles faziam dissensões entre eles. Haviam grupinhos, panelinhas que ficavam discutindo o que acontecia depois do culto. Olha, irmãos, antigamente nós éramos mais espirituais. Sabe por quê? Porque quando eu errava na pregação, alguém dizia, vamos orar pelo pastor que ele errou. Quando o Rose errava aqui alguma coisa, ele disse, oh meu Deus, vamos orar pela irmã Rose que errou. E hoje nós damos um pretexto de que somos espirituais, mas na verdade é fofoca. Você viu? Viu? O pastor se enganou, botou o Rose para fazer a primeira parte. Irmã, gagueja como o quê? Nós éramos antigamente mais espirituais, porque quando nós víamos um irmão que estava caindo, nós colocávamos os ombros embaixo
E hoje nós dizemos, não, ele está pagando o preço. É ou não é? Ele está pagando o preço. E quando o pastor vai dar uma de bonzinho, vamos dizer assim, alguém fala assim, o senhor é abestalhado, é pastor? Entenda que a igreja que Jesus constituiu, para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela, não era uma igreja que tinha os seus membros cortados e divididos. Essa igreja de Coríntios que Paulo chega a dizer, vocês estão indo para o inferno. Como é que vocês fazem um culto espiritual e não sabem discernir o que é corpo de sangue? Como é que vocês se reúnem não para melhor, mas sim para pior? Vocês sequer estão ouvindo a minha pregação, porque vocês não sentem arrependimento por estar possuindo a mulher dos vossos pais. A vossa jactância não é boa, porque vocês deixaram levedar sobre a massa. E por favor, preste atenção, irmãos, e crente que vive fofocando das suas próprias igrejas, essas pessoas não prestam. Todos que vieram transferidos de algum lugar para cá, veio falar mal dos seus pastores, eu disse, não quero ouvir. Pastor, eu não quero ouvir porque você saiu de lá, porque você não vai ser medido pelo que foi lá, vai ser medido daqui para frente. Mas geralmente, irmãos, quem fala mal dos outros é porque não presta. Veja se tem igreja hoje que faz as maiores, como eu já falei aqui, e as mais bem-sucedidas pregações são aquelas que nos colocam contra o próprio irmão. No Antigo Testamento eu até entendo que havia guerra entre inimigos, mas no Novo, onde Jesus disse, você quer ser meu servo? Ame o seu inimigo. Você quer ser meu servo? Ame seu inimigo. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo te obrigar a andar com ele 1 milha, vá 2. Se o ladrão te roubar a túnica, dê também a capa. Hoje, irmãos, nós ficamos brigando e achamos que é de Deus esse negócio, pensando que nós temos inimigo e não temos. Nós só temos um adversário, que é o diabo. Vê que nós estamos longe da igreja de Atos e até quando nós fazemos nossas festas achamos que estamos, mas não estamos não. Estamos muito pelo contrário, se afastando. Estamos mais para a igreja de Coríntios, que tinham os seus preferidos. Eu já ouvi de tudo, tudo nessa vida, e eu vou desabafar nessa noite para que vocês entendam. Já vi crente falando, se aquela irmã fizer a primeira parte, eu não vou para o culto. Já ouviu, pastor? Se for o pastor que for pregar hoje, eu não vou para o culto, porque eu não vou com a cara dele ou com a cara dela. Você viu isso aonde na Bíblia? Você tem respaldo bíblico para falar que você tem que ficar com a cara feia contra o seu irmão? A Bíblia diz que a igreja de Atos, quando Pedro ia morrer, talvez se isso acontecesse hoje, se eu fosse preso hoje e tivesse que morrer no dia, seja feita a vontade do Senhor. Não, vamos orar e seja feita a vontade de Deus. Não, a igreja orava e pedia a Deus, tira Pedro da prisão. Senhor, salta ele da prisão. E hoje nós ficamos vendo, irmão, se Deus realmente vai punir aquele irmão, porque ele merece sofrer. Porque afinal de contas ele errou contra mim. Porque afinal de contas ele pecou e ele merece ser punido. Jesus instituiu a igreja, e eu estou falando isso porque, como ele instituiu e quando ele instituiu, ele falou assim, ó, porta de inferno não vai prevalecer. Nós hoje estamos lutando e não estamos indo para lugar nenhum. Quer ver uma coisa, irmão? Eu vou ser aqui muito grosseiro em falar e também muito objetivo. Os que estão aqui agora, nós estamos em número de uns 40 pessoas. Quer ver uma coisa? Se realmente nós fôssemos como a igreja de Atos, que em 50 anos, sem emissora de TV,
sem programa de rádio, sem internet como eu estou pregando aqui agora, sem Facebook, sem Instagram, conseguiu evangelizar o mundo todo. 50 anos. Nós temos 1950 anos tentando e não conseguimos até agora. Nós não conseguimos com todo esse aparato. Quer ver uma coisa, irmãos? Se você ganhasse uma alma nesse ano, nós teríamos que mudar de lugar. Mas é assim, pastor, eu até ganho. Você ganha. Mas se aquela pessoa te desagradar em alguma coisa, você bota aquela pessoa para fora. Você até ganha. Enquanto ela for sua amiga, você é amiga dela, ou amigo dela. No dia que ela se voltar contra você, você bate um ódio que você quer matá-la. Nós ganhamos. Quantos aqui não começaram como a igreja de Atos? Eu comecei. Chegar na igreja, irmãos, tudo era Deus. Nada era ruim. Os cultos eram má. Eu não estou dizendo que nós não temos os cultos hoje para Deus que não seja bom. Mas os cultos fluíam melhor. Quando nós éramos igreja de Atos, que é o primeiro amor, qualquer coisa, irmãos, a gente falava com o nosso inimigo e pedia perdão. Olha, pastor, eu pedi perdão hoje ao meu vizinho. Por quê? Porque ele não fala comigo, eu fui falar com ele. Chegamos como a igreja de Coríntios e ficamos fazendo dissensões. Ficamos fazendo divisões dentro da igreja. Repartições. Separamos lugares. Ficamos questionando a autoridade. Paulo chega a dizer, vem cá, eu até aceito não ser apóstolo para os outros, mas para vocês? E por que? Qual era a zanga de Paulo? Porque os coríntios Paulo que havia fundado a igreja, eles já tinham aceitado a Jesus com ele, Paulo deu sangue, consolidou. Gente, para aí, é muita ingratidão você não reconhecer por causa de um erro meu, tudo que eu já fiz por você no passado. É muita pequenez de espírito. Eu já tive uns ranca-rabo aqui com alguns irmãos. Estou falando de direitos, não é com você não. Mas a gente sempre termina bem, irmão. Porque eu não posso esquecer o que ele fez por mim no passado. E ele também não pode esquecer que eu fiz por ele no passado. Senão isso se chama ingratidão. Mas a gente só olha o momento. A gente só olha, só quer coçar para dentro da nossa barriga. O irmão nunca pode errar, irmão. Tem hora que a gente está num dia que a gente sai chutando em todo mundo, sai esposa, marido, filho, a gente vira um verdadeiro cavalo, porque o estado de nervo não está bom. Mas se alguém nos conhece, vai entender e dizer assim, poxa, o pastor não é assim, hoje ele não está bem. Ele não está bem hoje, ele não é assim, porque eu conheço a pessoa. Mas quando a gente quer denigrir a imagem, quase que não sai de alguém, a gente fala aí o que ele é, se revelou agora. E esquece tudo o que foi feito no passado. A igreja que nós precisamos voltar a ser, para que o inferno não bata nessa porta e derrube, é a igreja que estava lá, irmãos, no princípio em Atos. Aonde eles sentavam na mesa e comiam com singeleza o pão. A Santa Ceia de Atos era diferente. A Santa Ceia de Atos, irmãos, era uma coisa linda, porque eles sentavam e batiam um papo e conversavam. Hoje, irmão, fala assim, eu não como com ele. Já havia os dois desses também. Não quero um negócio de comunhão com o irmão. Isso é demônio, irmão. Você quer falar em alguém perfeito e desconcertado, torto? Você está falando com o primeiro aqui. Mas sem dizer que não senta, mas Paulo diz que não ande com os irmãos desordenados. Claro, a igreja estava mal. E quando a igreja está mal, um vai contaminando o outro. Porque Jesus disse que se seus olhos for mal, todo o corpo estará em treva. Mas se os seus olhos for bom, todo o corpo será luminoso. Irmãos, a maldade está muitas vezes no olho daquele quem vê. Quantas contendas se desfaz quando não há maldizente, como está escrito?
desfaz na hora. Mas nós que temos a maldade no olho, achamos que todo mundo é mau, e aí pioramos a situação. Tem hora, irmãos, que eu tenho que pisar aqui em casca de ovo, sabe por quê? Eu já falei aqui com os meninos do grupo, já saí do grupo de vocês, não foi? Eu vou ter que sair todo o grupo aqui agora. Eu estou querendo desinstalar o WhatsApp. Porque tem hora que eu tenho que pisar em casca de ovo para você não pensar que eu estou pregando carapuça. Porque o Espírito Santo não pode mais me revelar nada agora. O Espírito Santo não pode nem mais falar comigo que alguém, quando estou pregando aqui, fala aí, você acha que eu não ouço? Não, eu sou surdo espiritualmente. Ele está pregando porque alguém falou minha vida. Você não crê mais nos dons do Espírito Santo, não, é? Só porque eu te conheço, sou o seu pastor, eu não posso falar aquilo que você é para poder mudar e se tornar uma pessoa melhor? Aí eu disse, Jesus, vou ter que sair de todos os grupos agora, para eu não ver mais briga de ninguém na igreja, para eu ter isenção agora, chegar lá no dia de quarta-feira, ou sexta, ou domingo, e pregar para ver se pelo menos eles creem que o Espírito Santo fala comigo, porque está difícil. Que nós ficamos tão carnais, mas tão carnais, que achamos, quando algum irmão traz uma palavra aqui para nos exortar, que achamos que é alguém que está contando a nossa vida para o irmão, e não é. É Deus nos açoitando para ver se conserta a coisa. Aí disse, Jesus, eu vou ter que falar com a igreja, que eu tenho que sair todo o grupo, só todo mundo do evangelismo hoje, que graças a Deus fala pouco. Mas se tiver um, eu vou ter que sair, irmão, e morar longe. Eu estou pensando até em tirar o WhatsApp, porque alguém fica assim, mas a irmã falou para o pastor. Mas a irmã conversou com o pastor. Se ele falar umas coisas que vocês não vão acreditar. Não vão. Mas depois Jesus me provou de alguém chegar comigo nessa secretaria e falar comigo, e o Senhor falar na minha cara assim, tá mentindo. E eu digo, Jesus, o que é que eu faço? Tá mentindo. E eu dar uma de João sem braço, aqueles idiotas, tá bom, irmão, tá bom, tá certo, tá bom. Chegar lá na frente, Jesus mostrar que realmente estava mentindo. Mostrar que está mentindo. E por que isso acontece? Porque nós chegamos, saímos da igreja que estava em Atos e entramos na igreja que está em Coríntios, justificando a nossa vida por causa dos dons. Não é suficiente você chegar aqui na frente, dançar, pular, rodar e falar em línguas, não, se não tiver o fruto do Espírito Santo apresentável. A igreja de Atos tinha um problema, irmãos, que eles eram tão espirituais, que Paulo chega a intervir na hora da adoração. Que o culto, como eu disse, tinha virado uma bagunça. Paulo disse, olha, peraí, quando vocês forem se reunir, uns têm um salmo, uns hinos e cantos espirituais. E outra coisa, quando alguém começar a falar em língua, não comece a falar mais de 2 ou 3 não, viu? E se não tiver interpretação, que cale-se todo mundo. Cale-se todo mundo. Que bagunça é essa? Entra alguém que não é descrente na igreja e pensa que é um terreiro de macumba? Eles estavam tão mal que, por causa dos dons que eles tinham, justificava a sua vida. Ou seja, eles acham que tinha uma autoridade para pecar. E aí que eu outro dia coloquei em evidência se os dons são do Espírito mesmo, ou se é carne ou demônio. Porque quem tem os dons do Espírito Santo, porque Paulo questiona, se é que vocês mesmos têm o dom do Espírito Santo, quem tem um dom do Espírito Santo manifesta fruto. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e ter raiva de mim. Eu sei que eu mereço, mas é impossível. É impossível você ser cheio do Espírito Santo, dos dons, e ter raiva, irmão, do seu irmão. Isso é impossível, segundo a palavra, porque segundo a Bíblia, de uma fonte não pode produzir 2 tipos de água. Ou a árvore produz fruto bom, ou a árvore produz fruto mau. É impossível haver mistura. Não tem como. Aí de vez em quando você vê
Umas irmãs orando por maridos, ou maridos orando por mulher, porque na igreja é uma coisa, em casa manifesta um demônio. De vez em quando eu pego um dizendo assim: pastor, quem foi que teve lá no culto tal dia? De que foi? Chegou em casa a irmã, rapaz, e parece que manifestou um demônio. Que não estava no culto. Só estava só o corpo. A mente e outras coisas estavam lá fora. É impossível, irmãos, alguém que é cheio dos dons do Espírito Santo não manifestar os frutos, porque um chama o outro. Precisamos voltar à igreja que ora uns pelos outros. A igreja que quando o pastor estiver passando crise, você não venha com sua língua grande meter o pau em cima de mim, mas vim me ajudar e dizer: vamos fazer uma campanha de oração por aquele homem, está ficando velho, está ficando gagá, e de vez em quando dá cada besteira retada. Fazer uma campanha por aquele camarada, e pelo amor de Deus, eu não estou querendo isso aqui não, pelo menos reconhecer: rapaz, o cara me ajudou tanto. Teve alguns irmãos que disseram: pastor, eu vou sair daqui. Eu digo: ô meu irmão, vá, nós não temos aqui propriedade. E eu sou amigo de todo mundo que foi embora, porque eu não botei ninguém para fora e nem quis que ninguém fosse. Não fiz isso. Mas quando eu estava, eu era bem. Eu era o bambambão, melhor do mundo, e agora eu sou um desgraçado sem visão. Precisamos voltar à igreja do tempo de Atos, que quando um irmão via o outro passando necessidade, em vez de falar: está pagando o preço, dizia: irmão, o que é que eu posso te ajudar? E antes que você diga: mas eu não recebi ajuda, você deu? Tem uns 8 ou 9 meses atrás, uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu fiquei em casa tão tempo e ninguém veio me visitar. Eu digo: foi. Você, quando estava bem, você já foi visitar alguém? É aqui, irmão, a gente só estava coçando para dentro a coisa. Só estamos coçando para a gente. Quando é conosco a coisa dói, quando é nos outros é refresco. Nós precisamos voltar à igreja do tempo de Atos, capítulo 2. Uma igreja que quando se fazia os cultos, alguma coisa acontecia. Sabe por quê? Porque eles tinham singeleza de coração, não entrava ninguém armado no culto. Se eu tivesse essa uma pergunta nessa noite, te chamasse aqui para te envergonhar e dissesse: você entrou aqui armado contra alguém, você viria à frente? Se eu dissesse aqui e Deus me mostrasse, Ele dissesse: você precisa de oração, porque você está totalmente contrário ao que a igreja, que está escrito lá no livro de Atos. Mas nós estamos com tanto fermento na massa que não conseguimos nem nos arrepender. Nós estamos com tanto fermento na massa que alguns vão sair daqui hoje, já deve estar murmurando até lá no Facebook. Já deve estar até murmurando lá: quem é ele? Ele pensa que é quem? Para falar assim comigo. Vai reclamar com Deus. Porque antes de chegar aqui eu orei e pedi a Deus: Senhor, e confirmei, que eu disse: Jesus, espera aí, eu vou pregar isso hoje, o Senhor por favor garante. Ele disse: fale, rapaz, que eu garanto. Fale que eu garanto. Porque eu corrijo e castigo todos aqueles que estão, se vocês quiserem. Se não quiser. Alguém me perguntou essa semana, e assim, não parece que Deus é babá de crente. Ele disse: meu amigo, você já leu o que está escrito lá em Apocalipse, no seu último capítulo, ao conselho de Jesus? Você é sujo? Suje-se mais ainda. Quem for limpo, limpe-se, passa. Continue o injusto fazendo justiça e o ímpio cometendo impiedade. Olha o conselho de Jesus, irmão. Jesus não podia ser mais manso. Ele disse: não, quem quiser vir após mim, eu não estou aqui para carregar ninguém no colo, não. Negue-se a si mesmo. Para entrar na porta tem que ter sacrifício.
Se você não tiver sacrifício de mudar a sua natureza, Gálatas capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5, vai lá e leia. É nós que temos que mortificar nossa carne. Se não estiver pronto, escute uma coisa, uma realidade nua e crua. Desista, porque não vai ter céu para você. Desista. Pastor, mas eu vou congregar. Vá, o Deus é o mesmo. Os homens podem até abrir a porta, mas a do céu quem tem a chave é Ele. Você vai ver na igreja, você vai ver aí na internet igrejas com todas as vertentes. Tem um louco agora falando que o culto que nós prestamos não é um culto que Deus recebe ou teria que ser assim, não. É problema dele. Ele está achando que isso aqui é palhaçada minha, quando eu estou aqui falando em línguas e estou sentindo a presença, que eu sinto a unção em você também. Está achando que isso é palhaçada nossa? Um idiota desse vai agora para uma internet falar que nós estamos prestando culto, que Deus não é bem assim, não. Ele é um idiota. Mas estamos correndo atrás. E sabe por que estamos? Porque nós não somos como os crentes bereanos. Pera aí, o pastor está pregando, deixa eu dar uma conferida ali para ver se é verdade. Não, não é verdade não. E se eu tiver errado, pode ir embora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Agora, se eu tiver certo, você vai pagar perante Jesus. Ou pelo menos vai escutar. Diz, meu servo pregou, você não escutou porque não quis. Mas se eu tiver errado, eu sou o primeiro a ir embora se eu tiver errado. E te diga você está no lugar errado. Se eu estiver errado. Mas se eu estou pregando o que está aqui dentro, irmão, por que não obedecer? Nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai nos dar a graça de pelo menos encostar um pouco perto da igreja de Atos. E ser um pouquinho parecido com eles, em nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor. Que Deus abençoe os amados da internet. Tenha uma boa noite na presença do Senhor Jesus.